Olha eu aqui de novo, estudando mais um dos produtos de financiamentos estudantis. Agora o Sicoob Faça Acontecer, da região do Espírito Santo. Eu nunca fiz uma análise desse produto, porque nunca tive um dos meus mentorados que demandasse que esse produto fosse recomendado para eles, principalmente para a questão da regionalidade. Tenho mentorados do país inteiro, mas no Espírito Santo e região não tive nenhum. Mas eu estava analisando meus documentos aqui, meus históricos, meus arquivos e falei, poxa, está na hora de eu falar um pouco desse produto. Sicoob é uma cooperativa de crédito que tem várias diferentes pelo país. Sicoob Credimap, eu já tenho 2 vídeos bem interessantes que vocês podem entender. É um produto que eu gosto muito, apesar da taxa de juros, da forma como eles cobram. E esse Sicoob Credimap é um modelo mais clássico daqueles financiamentos que não são perenes. Você vai fazendo semestre por semestre, assim como o Santander, assim como o Bradesco. Você fez por um semestre, você não tem a garantia que você vai ter o crédito aprovado no próximo. Então são financiamentos que valem muito a pena para você, às vezes para 6 meses, tentar resolver alguma situação. Mas são esses tipos de financiamento que não são os clássicos financiamentos estudantis, eles não é uma certeza que você vai conseguir terminar a faculdade com esse financiamento. Então, antes de mais delongas, deixa eu dar um overview para vocês e analisar. O site deles é o facaacontecer.sicobes, SICOOBES.com.br. Aqui você é um financiamento que ele depende de um convênio com a instituição de ensino. O que eu fiz aqui? Eu entrei, fiz o meu cadastro para eu poder fazer uma simulação. Nessa simulação, você diz em qual cidade você está e ele abre as faculdades disponíveis. Procurei qual faculdade de medicina tem no Espírito Santo. Apareceu uma ali, eu fiz a simulação baseada nessa faculdade e fiz a análise, tá? Então, no site deles, você consegue aqui clicando em instituições conveniadas, ter acesso a quais faculdades são conveniadas para que você possa ter direito ao financiamento. Simule agora, tem aqui um botão. Eu calculei dessa Multivix, porque eu digitei ali mensalidades mais baratas das faculdades de Espírito Santo. Apareceu lá essa Multivix, mensalidade por volta de 7 mil e poucos reais. Voltando para essa página anterior, eles têm aqui também como contratar. Eles têm um FAQ, né? Perguntas mais frequentes. Como funciona para contratar? Qual o prazo de pagamento de cada contrato? Eles falam da carência, eles dão simulações não só desse semestre, mas do curso todo, o que é interessante porque mostra o efeito da carência, que é um problema nesses tipos de financiamento, mas pelo menos são bastante honestos de explicar um pouco que vai ser mais caro os juros, tá? Então, voltando aqui para o início, na hora de simular, você tem que digitar o seu CPF e se cadastrar. E eu fiz isso, passei as telas e estou aqui direto nessa tela do cadastramento, na simulação. Então eu vou dizer que é um curso graduação presencial, que é a característica dos cursos de medicina. Eu vou colocar na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Vou escolher aqui a Multivix, que foi a faculdade que eu escolhi. Curso de medicina integral. Mensalidade que eles colocam aqui, R$ 7.827. Se a mensalidade é diferente, eles pedem que você ajuste. Como eu não sei qual a mensalidade exata desse curso, se algum dos meus mentorados estiver disponível para essa faculdade, para as faculdades desse modelo, como sempre, contarão com todo o meu apoio no acompanhamento desse modelo, tá? Mas aqui a mensalidade de 7.800, selecionar períodos e parcela. Então eu vou pegar uma estudante minha que está indo no 5º ano, no 5º período, não dessa faculdade, mas foi uma que eu estudei, e eles financiam até 3 mensalidades em atraso, ou seja, se você quiser renovar a matrícula e tiver mensalidade em atraso, aí funciona quase como um financiamento regular. Eu não aconselho, porque se você já entrar no financiamento estudantil com o passado, você está cada vez mais empurrando com a barriga. Então, vamos supor que, como Bradesco, como Santander, você vai financiar as 6 mensalidades do semestre. E você não vai financiar nenhuma mensalidade em atraso, tá? Vou colocar aqui para incluir o seguro prestamista, porque normalmente é obrigatório todos os tipos de financiamento, e vou ver uma simulação. Essa simulação ela faz o seguinte, veja bem, tá vendo aqui? Deixa eu tentar tirar a minha cara daqui, um minutinho só. Aqui, voltando, tá aqui.
6 mensalidades em 12 vezes, é o que eles fazem. No primeiro semestre, todos esses financiamentos estão ok. Você pega 6 mensalidades e divide em 12. Então você vai pegar a mensalidade de julho a dezembro, vai pagar de julho a junho do ano que vem. Ok, você pegou 6 e dividiu em 12. Quantos por cento é esse financiamento? Alguns bancos dizem que é de 100%. Ah, financiamento de 100%, que é o sonho de qualquer aluno. Ah, eu quero financiar 100% e só pagar depois de formado. Exceto o FIES, isso não existe, tá? Mas nesse caso, equivale a 50%, porque se você já vai ter que pagar metade agora, ou você vai pagar 6 mensalidades em 12, equivale a 50%, tá? Então eles pegam o quê? 7.827, que é a mensalidade, vezes 6 mensalidades, mais o IOF, que é Imposto sobre a Operação Financeira, é uma vergonha no país, um país que a gente precisa de crédito, que a taxa de juros é caro, o governo ainda cobra imposto da gente por pegar dinheiro emprestado. Não tem cabimento isso, na minha ótica. Então, pega o 7.827, multiplica por 6, 46.900 de anuidade, soma o IOF, 974,78, dá uma anuidade, uma semestralidade financiada de 47 mil. Valor presente, 12 mensalidades para pagar, 0 de valor futuro. Essa taxa anunciada deles de 0,81, que dá a prestação de 4.208,16. Então aqui de fato é uma taxa de juros muito interessante, 0,81. Hoje você com dinheiro aplicado você tem daí para mais se você tivesse o dinheiro aplicado. Então você financiar isso não é um absurdo. O 7 é o custo de efetivo total ao mês, que soma aqui o IOF e todos os outros custos, que dá uma taxa de juros de 16,40% ao ano. Se você imaginar que a taxa Selic está em 13,75%, é um financiamento com preço bastante interessante. Não estou dizendo que é acessível, porque não é um problema. Então veja, aqui você deixou de pagar uma mensalidade de 7.827 para pagar, resumindo, você deixou de pagar 6 mensalidades de 7.827 para pagar 12 de 4.211,18. Isso significa 54% da mensalidade. Então isso quer dizer que você está financiando mais ou menos 46% da mensalidade. Então 7.827, 54. Então você está pagando 54% do valor do 7.824. Então isso equivale a um financiamento de 46%. Isso vai piorar. Assista os meus vídeos sobre o financiamento do Bradesco e do Santander, principalmente os últimos que eu tenho simulados, que mostram como é que fica isso. Por quê? Se você vai pagar mensalidade, 6 mensalidades em 12, você vai ter o quê? Você vai ter, até junho você vai estar pagando financiamento. Quando chega em dezembro para você refazer a matrícula, a mensalidade de janeiro você não vai conseguir pagar porque vai sobrepor com a mensalidade do financiamento do primeiro semestre. Então eles pegam as 6 mensalidades do curso, a semestralidade, soma juros durante esses 6 meses de carência que você vai começar a pagar a primeira só em julho do ano que vem. Você vai pagar juros por 6 meses e depois aplicar essa conta. Quando você for no terceiro semestre de financiamento, essa carência é de 12 meses. Então você vai pegar aquele valor, porque você só vai começar a demorar a pagar a primeira depois de 12 ou 13 meses. Então você vai ter uma carência de 12 meses, e a carência não é de graça. Atualiza-se o valor até 6 meses para depois calcular a parcela. Então tanto esse como vários outros financiamentos, eles têm essas características de ficar muito caro ao passar do tempo. Gostei aqui, eu fui crítico de alguns programas que normalmente só dão simulação do primeiro semestre. Aqui você tem a possibilidade de financiar o curso todo. Então, se é um curso de medicina com 12 semestres, você tem uma simulação que o primeiro semestre você vai pagar 12 de 4.200. O sexto semestre você vai pagar 12 de 4.600. O sétimo, 12 de 5.100. No final do 12º você já vai estar pagando mais caro do que a própria faculdade. Veja isso, considerando que as mensalidades não aumentariam, considerando uma série de fatores que a tendência é ficar daí para mais caro. Mas achei muito interessante e bem ético deles nesse sentido, porque eu estou cansado de ver aluno que, resolvi minha vida, fiz um financiamento na Unicred, fiz um financiamento no Bradesco, e leva um baita no susto
quando vão renovar no segundo semestre, porque não entendem como é que funciona. E justamente aí que a minha mentoria ajuda muito os estudantes, tá? Então aqui tem algumas regrinhas, algumas regras. A simulação contemplando todos os períodos é meramente informativa, como eu falei. Os valores apresentados são apenas estimativas, podendo haver mudança. A contratação é por período, não sendo garantida. Isso é muito comum em todos esses financiamentos, como eu disse. A contratação de todos os períodos está sujeita à análise. Então veja, a cada 6 meses tem o risco de você não conseguir ter pago, você já vai ter problema. Tem o risco de você não ter renda suficiente e o banco não querer te dar crédito para você chegar, por exemplo, numa parcela de, em vez de 4.200, de 6.100. Ele pode exigir mais avalistas, pode exigir mais fiadores. Então esse tipo de financiamento, como eu sempre falei nos outros programas similares, é muito bom para você terminar o curso. Falta pouco tempo para se formar, cai no financiamento desse, tá? Então, isso daí é como eu disse, vocês têm que entender o efeito da carência. Assista o meu último vídeo sobre o Santander ou sobre o Bradesco, que está bem claro em planilhas, demonstrando como é que é calculado isso. Então é isso, tá? Tudo está alterado. Na verdade, a única garantia que você tem é de garantir o seu semestre. A faculdade precisa estar conveniada e você depende disso. Se você não está estudando em nenhuma faculdade, o que eu aconselho você fazer? Primeiro, verificar quais dessas faculdades tem medicina e qual que eventualmente poderia valer para você. E se você for a partir do primeiro semestre, o que funciona, né? Se algum deles se encaixa para você. Se você já está estudando uma dessas faculdades, fica muito mais fácil, porque você vai precisar por menos tempo esse financiamento, tá? Então é isso que eu tinha para falar desse financiamento. Ele não é diferente daqueles outros do Bradesco. Eu achei interessante, tem uma taxa interessante. Em nenhum momento ele fala que essa taxa de 0,81 tem correção de qualquer índice de inflação. Eu não encontrei isso. Acho até que pode ter efeito de alguma correção, porque como eu disse, 0,81 não é cara essa taxa. Porque alguns financiamentos têm, por exemplo, o Santander não tem inflação, mas já cobra uma taxa de 1,80, por exemplo, ao mês. Esse aqui cobra 0,81, mas será que não tem uma taxa de CDI além disso? Como se cobra, que cobra 0,70 mais CDI? Eu acho que é possível que tenha. Então, se você é meu mentorado, eu dou acompanhamento a você nesse produto, tá? Se você aparecer algum tipo de novidade nesse sentido. Então é isso, brinquem aí com as simulações, tem o WhatsApp deles de contato, tem uma série de coisas para vocês entenderem. Faça acontecer, mas com cuidado, tá? Entendo como é que funciona. Assista esses videozinhos aqui, que ela não vai falar nada muito diferente do que eu já falei. Saiba mais sobre o Faça Acontecer. É um programa com poucas faculdades conveniadas, mas vale a pena. Eu acho que se você entrar nessa parte do filtro, quando você for simular, se você digitar a cidade, vai aparecer as faculdades, e quando você digitar as faculdades, o curso, se não aparecer medicina, é porque provavelmente não tem, tá bom? Espero ter ajudado. Quer saber mais? Assista a todos os outros vídeos que eu tenho no canal. Se precisar de uma ajuda minha, algum tipo de mentoria, algum tipo de coisa, eu não estou com mentoria aberta, mas ocasionalmente eu atendo por agendamento, por consulta, tá? Consulta basicamente um bate-papo de 1 hora com o aluno e seus familiares para explicar as principais dúvidas e dar um encaminhamento aí para vocês nessa jornada não muito fácil de conseguir pagar as mensalidades de uma faculdade de medicina. Então tá joia, espero ter ajudado, um abraço e até o próximo vídeo.